A pacífica noite ucraniana foi interrompida pelo rugido do sistema antiaéreo Buk, enquanto os separatistas russos observavam o míssil travar no alvo e desaparecer na escuridão, até que, segundos depois, o céu foi iluminado por uma explosão mortal, com estilhaços de metal atravessando a fuselagem do jato de passageiros, despedaçando-o e destroçando quem estava a bordo. Centenas de vidas perdidas em um instante. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos falar do desastre do MH17, a morte mais brutal nos céus. 17 de julho de 2014 era um dia como qualquer outro. As equipes de manutenção realizaram suas verificações de rotina no voo 17 da Malaysian Airlines antes de seu voo programado do aeroporto Schiphol de Amsterdã para Kuala Lumpur. Devido à duração do voo, o MH17 contava com duas equipes de tripulação, equipe A e equipe B, que trocariam de função na metade da viagem. Confiantes de que a aeronave estava pronta para decolar, os pilotos informaram à tripulação de cabine que poderiam iniciar o embarque dos passageiros. Naquela manhã fatídica, 11 membros da equipe de cabine começaram o processo de check-in dos 283 passageiros. Esses passageiros, vindos dos Países Baixos e da Malásia, estavam viajando para Kuala Lumpur naquela manhã por uma variedade de motivos. Alguns eram jovens estudantes universitários celebrando mais um semestre bem-sucedido, enquanto outros estavam a caminho de uma conferência na Austrália para conscientizar sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida. Enquanto o voo MH17 taxiava na pista para a decolagem, separatistas no leste da Ucrânia preparavam-se para posicionar o sistema Buk em um campo próximo à vila de Chervony-Jovten. O Buk é um sistema soviético de defesa aérea de longo alcance, apresentado pela primeira vez no ano de 1979, projetado para derrubar aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Este sistema autônomo de defesa aérea possui sensores integrados que tornam cada veículo lançador, transportador, eretor e radar uma unidade independente, com capacidade para localizar, rastrear e destruir alvos inimigos, além de se deslocar usando sua própria energia, sendo o sistema antiaéreo ideal para uma força sem poder aéreo. O governo russo relutante em permitir que seus jatos de combate participem da guerra de Donbass. Então, deixar os separatistas usarem o sistema de defesa aérea Buk é uma ótima forma de atacar a aviação ucraniana com negação plausível. Enquanto os combatentes da milícia movimentavam o sistema Buk, o objetivo era dissuadir os jatos de combate ucranianos de atacar suas posições, já que a linha de frente estava a poucos quilômetros de distância naquele momento. Com o Buk provavelmente posicionado naquela manhã, sua equipe começou a escanear o céu em busca de alvos. Após decolar de Amsterdã, o voo MH17 começou a subir até atingir sua altitude de cruzeiro. A equipe A levou a aeronave a uma altitude de 25 mil pés, enquanto se aproximava da fronteira entre a Alemanha e os Países Baixos, até atingir o ponto de navegação aérea Soneb. Na aviação comercial, os pilotos dependem de pontos de navegação em seus planos de voo para manter a aeronave na rota mais segura e eficiente em termos de combustível. Esses planos, que os pilotos aprovam antes da decolagem, levando em consideração as condições meteorológicas previstas, apresentam tanto pontos de navegação em 2 dimensões, quanto altitudes em 3 dimensões. A altitude de cruzeiro ideal para um voo desta duração é de cerca de 35 mil pés. Durante cada etapa da jornada da aeronave, os pilotos precisaram fazer contato com os controladores de tráfego aéreo locais para solicitar permissão de entrada no espaço aéreo e garantir a ausência de conflitos, tanto na direção atual quanto na altitude. Pouco depois do meio-dia, a aeronave entrou no espaço aéreo ucraniano e por volta das 12 horas e 43 minutos, os pilotos entraram em contato com o controle de tráfego da Ucrânia Oriental, conhecido como Dnipro 2. O controle terrestre perguntou aos pilotos se eles subiriam para 35 mil pés conforme previsto no plano de voo aprovado. No entanto, por razões desconhecidas, os pilotos informaram que não poderiam subir para 35 mil pés e solicitaram permissão para permanecer a 33 mil pés, o que foi autorizado pelo controle Dnipro 2. À 1 hora da tarde, os pilotos entraram em contato novamente com o radar Dnipro
para pedir permissão para desviar 20 milhas náuticas da rota planejada devido a condições meteorológicas adversas e subir para 34 mil pés para evitá-las. O radar Dnipro autorizou o desvio da rota, mas solicitou que a altitude de 33 mil pés fosse mantida, devido à presença de vários outros voos comerciais na área, o mais próximo deles a cerca de 20 milhas de distância. Enquanto o voo MH17 cruzava o espaço aéreo ucraniano, o controle Dnipro-2 transferiu o comando para o controle Dnipro-4. A 1h19 da tarde, os dados do radar indicaram que o voo estava de volta à rota, a cerca de 45 milhas náuticas do próximo ponto de navegação principal, onde a aeronave deixaria o espaço aéreo ucraniano e entraria no espaço aéreo russo. Enquanto o voo Malásia 17 retomava sua rota original em direção ao canto sudeste da Ucrânia, a equipe do sistema Buk avistou seu alvo. Pouco mais de um mês antes, próximo a Luhansk, outro sistema Buk havia identificado e abatido um avião de transporte ucraniano Antonov 26, enquanto este se aproximava para pouso. A explosão resultante matou todas as pessoas a bordo, incluindo 9 tripulantes e 40 soldados. Esse abate foi celebrado nos círculos separatistas como uma grande vitória, despertando o desejo de repetir o feito. Enquanto os pilotos do voo Malásia 17 corrigiam a rota da aeronave, o sistema Buk acompanhava todos os seus movimentos. Apesar da ausência de escolta de caças e da distância de qualquer aeroporto controlado pela Ucrânia, os separatistas em terra, juntamente com seus apoiadores russos, estavam convencidos de que se tratava de mais um avião de transporte Antonov 26. Embora o mundo nunca tenha descoberto exatamente o que os levou a considerar essa aeronave uma ameaça, as evidências mostram que, por volta de 1h19 da tarde, o sistema Buk disparou um míssil. Pelo menos 4 testemunhas distintas viram o míssil oscilar diversas vezes antes do propulsor se separar do corpo do míssil, permitindo que ele entrasse em modo de cruzeiro. Diferentemente de mísseis guiados por calor, que tem como alvo a exaustão do motor, o interior de um míssil Buk possui um radome. Esse radome abriga uma seção de radar que está constantemente escaneando em busca do alvo previamente identificado pelo sistema de controle de fogo do veículo, transportador, eretor lançador e radar. Com uma velocidade de até Mach 13 e um teto operacional de até 72 mil pés nos modelos mais antigos, o míssil alcançará o voo Malásia 17 em menos de 1 minuto. Às 13h19:56, a tripulação confirmou o último relatório do controle de Dnipro. Mas, quando o controle terrestre respondeu pelo rádio 4 segundos depois, não obteve resposta. No entanto, os microfones da cabine captaram o motivo. Exatamente às 13h20, os gravadores registraram uma onda sonora massiva. Começou na posição do piloto, no lado esquerdo, e se deslocou para a direita, onde diferentes microfones registraram o som em momentos distintos. Isso provou que ele se originou fora da cabine e não de uma explosão interna ou de uma descompressão explosiva. Evidências recuperadas do local do acidente revelam que o míssil explodiu a cerca de 3 metros da cabine de comando. Naquele momento, o míssil pulverizou entre 6 a 7 mil estilhaços pré-fabricados, com centenas atingindo a aeronave, dilacerando os pilotos dentro da cabine de comando. Os investigadores determinaram, pelas formas únicas de gravata borboleta e cúbicas dos estilhaços recuperados dos corpos dos pilotos, que essa era uma ogiva 9 Mike 38, usada apenas pelas forças da Federação Russa. Após essa explosão inicial, o microfone da cabine parou de gravar. Contudo, pela desintegração da aeronave, sabemos que ela começou a se despedaçar em segundos. Quando a aeronave se desintegrou, a primeira coisa que os passageiros sentiram foi a descompressão. Devido à extrema falta de oxigênio em altitudes elevadas, aeronaves comerciais como o MH17 são pressurizadas para que os passageiros respirem normalmente. Numa descompressão catastrófica assim, a maioria das pessoas desmaiaria em questão de segundos. Além disso, o ar externo é extremamente frio, 40 graus abaixo de zero ou mais frio. A hipotermia e o choque logo se instalariam em alguém ainda consciente e preso em seu assento.
Em seguida, esses passageiros sentiram forças gravitacionais extremas em seus corpos, enquanto partes do avião despencavam para o solo. A rotação dos destroços fez a maioria dos passageiros sobreviventes perder a consciência. Com ventos às vezes ultrapassando 200 milhas por hora nesta altitude, os passageiros presos em seus assentos seriam atingidos por uma tempestade de destroços letais, causando ferimentos catastróficos. Apesar de parecer impossível sobreviver a tudo isso, médicos legistas que estudaram as vítimas após o acidente descobriram que pelo menos uma pessoa permaneceu viva durante todo o ocorrido. Seu corpo, cujo nome nunca foi publicamente revelado, foi encontrado com uma máscara de oxigênio. Este detalhe sombrio é um lembrete de que, apesar de tudo o que aconteceu, uma pessoa sobreviveu a uma descida de cerca de 90 segundos de volta à Terra. Enquanto o MH17 estava caindo, o controle de Dnipro perdeu o contato de radar com ele. Por fim, o MH17, seus passageiros e carga foram levados pelo vento para o nordeste e espalhados por 6 campos de destroços. Quando o voo caiu, os moradores locais relataram encontrar pedaços do avião quebrado, pertences pessoais e partes de corpos em suas casas, carros e campos. O combustível restante dentro da aeronave combustou momentos após o pouso e iniciou vários incêndios grandes. Enquanto a Rússia e seus aliados ucranianos inicialmente relataram outra derrubada bem-sucedida de um Antonov 26, logo ficou claro, ao chegarem ao local, o que realmente havia acontecido. Infelizmente, levariam mais de 18 meses para a comunidade internacional finalmente compreender o verdadeiro horror dessa tragédia. Em outubro de 2015, os holandeses divulgaram seu relatório final sobre a tragédia. No entanto, levaria até novembro de 2022 para que um julgamento criminal fosse concluído. Neste julgamento, 2 russos e um ucraniano foram considerados culpados por 298 acusações de assassinato e condenados à prisão perpétua à revelia. No entanto, como nenhum dos perpetradores foi capturado, é improvável que algum deles vá passar sequer um dia na prisão por seu crime, o que oferece pouco consolo para a família e amigos das vítimas do horrível desastre. Agora confira o acidente de avião mais louco que transformou sobreviventes em canibais, ou confira este vídeo.